Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ivo da Costa. Para mim é uma alegria poder ter essa oportunidade de introduzir para vocês este material maravilhoso de um autor pouco conhecido aqui no Brasil, um autor italiano chamado Mario Casotti, não é? O livro que eu estou aqui apresentando para vocês hoje é O Método Educativo de Dom Bosco, de Mario Casotti, que na verdade é uma ótima oportunidade que temos de conhecer uma visão pedagógica distinta daquela que, em termos gerais, impera aqui no nosso Brasil, né? Temos em geral uma pedagogia ou pedagogias, sobretudo de cunho materialista e imanentista no Brasil. E aqui com Mario Casotti nós temos uma proposta pedagógica bem diferente, como nós vamos ver. Uma pedagogia pautada em princípios cristãos, em princípios católicos, de modo geral, e em concreto uma pedagogia pautada nos princípios teológicos e filosóficos do tomismo e nos princípios práticos de Dom Bosco, tá bom? Então para mim é uma alegria, como já falei, poder apresentar brevemente para vocês esta obra muito interessante. É uma obra curtinha, uma obra fácil, de fácil acesso, de fácil leitura, e julgo eu uma obra essencial para quem quer ter um primeiro contato com a pedagogia católica e com a pedagogia que nasceu do carisma dos salesianos, né? Muito bem, então eu queria propor essa breve apresentação em 4 passos. Primeiro eu vou comentar um pouquinho sobre o autor do livro, quem é Mario Casotti, brevemente, só para vocês terem uma ideia, né, sobre esse autor. Depois eu vou falar sobre a natureza do livro, o que é esse livro, como nós podemos enfocar esse texto, ok? Comentarei depois, brevemente, os conteúdos do livro, de modo muito assim sucinto, rápido, só para apresentar, para introduzir esse material para vocês. E terminarei essa minha fala fazendo umas breves considerações finais, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, quem foi Mario Casotti? Mario Casotti foi um intelectual, um filósofo, um pedagogo italiano. Ele nasceu no final do século XIX, 1896, e teve boa parte da sua atuação intelectual forte foi no começo do século XX, né? Então ele se formou em 1918 em filosofia, com um trabalho intitulado A Concepção Idealista da História. Então, o Mario Casotti ele foi um autor que inicialmente ele se filiava, a sua filiação filosófica, a sua orientação filosófica era a filosofia idealista, o idealismo italiano, né, ou o atualismo de Giovanni Gentili, que foi de fato o orientador dele. 5 anos depois que ele se formou, em 1923, ele publica um livro em que ele começa a se afastar dessas teorias idealistas, né, com o nome A Nova Pedagogia e Exigências da Educação Moderna. É com essa obra que Mario Casotti ele começa a ter uma virada aí no seu pensamento, não é? E no ano seguinte ele se converte ao catolicismo e se adere ao movimento neotomista que estava ali, né, ganhando força depois da publicação da Aeterni Patris, né, essa encíclica do Papa Leão XIII, em que estimulava o mundo católico a redescobrir São Tomás. Então ele se converte ao catolicismo e adere ao neotomismo. Pouco tempo depois disso ele foi convidado a aceitar aí a cátedra, né, de pedagogia da Universidade Católica de Milão, onde ele atuou por quase 40 anos e também deu aulas de História da Pedagogia na Faculdade de Filosofia dessa mesma instituição, até praticamente 1964, por aí, né, meados da década de 60, tá bom? Então foi aí um autor muito atuante, né, no seu tempo ele foi muito reconhecido, mas infelizmente ficou esquecido com o passar do tempo, né? Mas o interessante dele é o seguinte, que ele busca conjugar a filosofia e a teologia de São Tomás, a prática de Dom Bosco, a prática pedagógica de Dom Bosco,
com o que há de bom, o que havia de bom, até, né, sobre a reflexão pedagógica, até o seu tempo. Então ele incorpora autores que, né, quem sabe para nós são poucos conhecidos, mas ele incorpora nessa sua síntese pedagógica não só o tomismo e São João Bosco, mas também autores como Raffaello Lamborghini, Antônio Rosmini. Então é um autor assim que ele busca conjugar o novo com o antigo, não é? Ele não é um autor de rupturas, é um autor de integração. Então é muito interessante, é um autor católico de verdade, né? Então esse é Mário Casotti, só para apresentar aí quem é o autor desse livro. Sobre o que se trata, ou qual é a natureza desse livro, O Método Educativo de Dom Bosco? Esse livro, ele, na verdade, ele foi uma apresentação, ele foi uma espécie de introdução que Mário Casotti escreveu para um outro livro. Na verdade, foi a introdução que ele escreveu para um livro de São João Bosco, O Método Preventivo. Então, Mário Casotti, ele resolveu fazer uma edição desse livro, colaborar com a edição desse livro de São João Bosco, e ele escreveu essa apresentação, escreveu também algumas notas explicativas e tal. Então, esse texto aqui, que nós apresentamos hoje como um livro para vocês, ele originalmente era uma introdução, uma apresentação que o Mário Casotti fez a outro livro. Então isso é interessante ter presente, ter em mente, porque isso ajuda a entender o contexto do livro. Agora você pode perguntar, mas professor, faz sentido eu pegar um texto que foi escrito com uma finalidade e agora apresentar com outra? Pegar um texto que foi escrito para ser a introdução, a apresentação de um livro e agora apresentar esse texto mesmo como livro, faz sentido isso? É possível? É possível. Existem já precedentes históricos disso que foram feitos, né? De textos que são extraídos, digamos, do seu contexto original e são apresentados como obras à parte. O caso mais emblemático é do discurso sobre o método de Descartes. Ele foi escrito como uma espécie de prólogo a 3 ensaios filosóficos, mas hoje em dia ele é apresentado como uma obra à parte, totalmente à parte. Inclusive, há mais edições do discurso sobre o método isoladas que edições em que trazem também os outros três ensaios originais. É muito mais comum ver só o discurso sobre o método. Então isso é possível, já foi feito, né? E a gente pode dizer que é legítimo também fazer esse recurso, usar esse expediente, digamos assim, também com Mário Casotti. E eu encontro aqui 3 motivos, depois da leitura que eu fiz do livro, de por que eu considero que isso é possível. Em primeiro lugar, o autor tem um profundo conhecimento da fé. Ele é um católico convertido e ele tem não só um conhecimento factual das verdades da fé, ele tem um conhecimento com base filosófica e inclusive teológica. Tá? Então é um autor muito gabaritado no que diz respeito àquilo que é a fé católica. Em segundo lugar, ele é um profundo conhecedor das doutrinas pedagógicas do passado e do seu tempo também. Então ele também tem esse adjetivo com ele. Ele conhece muito bem a pedagogia até o seu tempo. E, em terceiro lugar, um motivo que nos leva a valorizar esse texto como uma obra à parte é a busca por construir uma pedagogia fundada nos princípios cristãos e numa visão integral do ser humano. Não é só considerar o ser humano como matéria, né? O ser humano como um agente social que busca combater as injustiças sociais. Não é só o material. O Mário Casotti busca integrar em sua pedagogia também a visão transcendente do ser humano. O ser humano não é só matéria, não é só corpo. O ser humano é corpo e espírito. Ele tem uma dimensão terrena e uma dimensão espiritual. E tudo isso conta na hora de considerar, na hora de pensar a pedagogia. E Mário Casotti, ele é um autor que não tem medo de fazer isso. Tá? Então, são 3 motivos que nos levam a considerar o valor desse texto como uma obra à parte. Tá bom? Um ponto que eu gostaria de ressaltar também sobre a natureza desse livro, dessa obra, é que é um texto eminentemente prático. Né? Dom Bosco ele tinha uma pedagogia, uma visão pedagógica muito prática. Ele mesmo ele fala abertamente, São João Bosco, que ele não era um teórico da pedagogia, né?
ele se negava a fazer teorias sobre a pedagogia. Ele era um homem de prática. Ele dava dicas e conselhos e atitudes, né, de como proceder no dia a dia. Então esse livro ele expressa um pouco essa faceta de São João Bosco, né, porque foi originalmente uma apresentação do livro de Dom Bosco. Então você vai encontrar no livro não uma articulação, um tratado de pedagogia, não. Você vai encontrar um texto breve, não muito longo, realmente, que você consegue ler aí numa tarde facilmente, com pontos muito concretos, né, da pedagogia de Dom Bosco. E uma última coisa que a gente tem que levar em conta ao entrar em contato com esse texto é que o contexto em que ele foi feito, em que ele foi pensado. Porque quando Dom Bosco pensou o seu método pedagógico, os seus procedimentos pedagógicos, ele tinha em mente, sobretudo, instituições de ensino que eram de caráter, que funcionavam em regime de internado, né? Então, os alunos, os estudantes, estavam em tempo integral. E não somente isso. Muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, eles não só estavam o dia todo na instituição de ensino, eles passavam dias, semanas na instituição de ensino. Eles dormiam lá, eles viviam lá. E cada tempo, de vez em quando, eles iam com a família, cada semana, cada 15 dias, cada mês, dependendo da situação. Então eram instituições de ensino em regime de internado. Portanto, a gente tem que levar em conta isso e, obviamente, adaptar o que for adaptável à nossa situação, né? Hoje em dia, essas instituições são muito raras, né? São muito poucas. Quem sabe ela é algo muito próximo, mais próximo sejam os seminários, em que os seminaristas eles vivem no seminário e vão de tempos em tempos para suas casas. Mas a nível de educação laica ou de educação civil, digamos assim, isso é algo que não se vê mais com tanta frequência, tá bom? Então a gente tem que levar em conta isso. Isso no que diz respeito à natureza do livro. O que eu posso falar para vocês sobre o conteúdo? O livro ele traz uma introdução ao início em que Casotti ele busca trazer ou mostrar as relações que existem entre a pedagogia de Dom Bosco e os autores da sua época. Porque Dom Bosco ele não vivia isolado, ele vivia na sociedade do seu tempo. E no seu tempo, na sua sociedade, havia já uma grande inquietude, se via uma grande necessidade de uma renovação no sistema pedagógico. Isso era algo já que se via em vários autores, não era só São João Bosco que falava disso, já havia todo um movimento por detrás. Inclusive Casotti ele especula um pouco no livro sobre se Dom Bosco entrou em contato direto com esses autores, se ele leu ou não leu certos autores, parece que sim, mas Dom Bosco não cita, então ele tenta levantar algumas hipóteses por que São João Bosco não cita esses autores. Mas enfim, a questão é que já havia ali um movimento, uma inquietude no sentido de fazer uma reforma no sistema educacional. A questão é que Mário Casotti coloca que, apesar dessa inquietude, apesar dessas boas intenções, ao que tudo indica, até o momento não havia ainda grandes resultados. E ele ressalta o mérito de Dom Bosco nesse contexto, que foi de propor e de realizar um empreendimento educativo bem sucedido, não é? Muito bem sucedido. Então os capítulos que vão se seguindo no livro, as partes, né, as diversas partes do livro, elas na verdade são a colocação de Casotti sobre o que ele considera a razão do êxito de Dom Bosco. E no fundo, expondo essas razões, a gente vai se dar conta também, vai emergir, vai aparecer os núcleos centrais ali da pedagogia de Dom Bosco, tá bom? Então, as partes do livro que vocês vão encontrar aí nos diversos capítulos, né? Na verdade não são nem capítulos, porque o livro é muito curtinho, né? Então, assim, as partes do livro, os diversos temas, eles são a resposta que Casotti encontra para o sucesso do método pedagógico, do método educativo de Dom Bosco.
Resumidamente, são 5 pontos. Nós temos aí uma educação que visa a redenção, portanto, leva em conta a graça, né? Leva em conta o papel de Cristo na mudança do coração do homem. Ele é um método inspirado na caridade, já que é um método cristão, que tem como ideal a redenção trazida por Cristo. Qual que é o mandamento do cristão? É a caridade, então vai ser um método inspirado na caridade, que vai levar a uma atitude proativa, não só uma atitude passiva. Então eu vou comentar brevemente para vocês o que Casotti e Dom Bosco enxergam, o que significa essa proatividade, que eu chamei no livro, né? O que eu estou chamando aqui nessa apresentação. Essa proatividade, essa caridade, essa atitude que visa a redenção, ela é pautada, portanto, na harmonia entre fé e razão, não se exclui, como a gente vê hoje em dia no sistema educacional, que canta pelos 4 ventos, a educação laica. O que está por detrás disso, desse jargão, desse refrão? Está a exclusão da dimensão sobrenatural. E Dom Bosco e Casotti também não excluem em nenhum momento, senão que abertamente falam da importância da harmonia entre fé e razão na educação. E é um método que busca também, obviamente, como consequência dessa harmonia, é um método que busca aproveitar com prudência o que há de bom e humanamente válido fora do cristianismo. Como eu já falei para vocês lá no começo, Casotti, ele não é um autor apegado ao passado, o tomismo pelo tomismo, não. Ele tem a verdadeira atitude de São Tomás, né? São Tomás tem uma frase que é atribuída a ele, que diz o seguinte: Timeo homini unius libri. Eu temo o homem de um livro só. E nós, quando entramos em contato com a obra de São Tomás, é uma coisa muito clara, que fica ali bastante evidente, que São Tomás ele não excluía nenhum autor, né? E tem outra frase também muito impactante de São Tomás, se não me engano, acho que comentando o Evangelho de São João, que ele diz assim, que toda verdade, qualquer que seja, de quem quer que diga, se é uma verdade, vem do Espírito Santo. Omnis veritas a qualcunque dicator a Espírito Santo est. Portanto, o São Tomás ele tinha uma atitude aberta com os filósofos pagãos, com os filósofos árabes, com os filósofos judeus. São Tomás cita todos. Onde ele encontra uma verdade, ele absorve essa verdade. E Casotti, ele tem um sistema e um método pedagógico com essa atitude tomista de verdade, que busca, se ele encontra uma verdade no Lamborghini lá, no autor X, Y, Z, ele vai incorporar, ele vai assumir, ele vai ter a humildade de reconhecer o mérito daquele pensador, daquele pedagogo, daquele filósofo, e ele vai buscar encaixar dentro daquilo que o cristianismo, dentro das verdades que o cristianismo propõe. Então é uma pedagogia de Dom Bosco que busca aproveitar com prudência o que há de bom e humanamente válido fora do cristianismo, né? Então, eu vou comentar agora, depois dessa introdução, sobre a natureza do livro, o que trata o livro. O restante da minha fala vai ser uma breve exposição sobre esses pontos que eu comentei para vocês, tá bom? Então, assim, vai ser uma coisa muito, muito simples, é só realmente para fazer uma primeira degustação do livro, para vocês entenderem aí, né, por onde vão aí, né, as reflexões que estão contidas nesse texto. Bom, então assim, o que há de comum, a primeira pergunta que o Casotti faz, o que há de comum entre o método educativo de Dom Bosco e esse movimento de renovação pedagógica da Itália do século XIX e nos autores que iam se aderindo a esse movimento? E o primeiro ponto que ele reconhece comum em todos esses autores, a Dom Bosco e a todos os demais, é que havia um anseio por uma mudança de paradigma no que diz respeito à atitude que nós tínhamos de frente à educação. Em vez de uma educação punitiva, pautada em castigos e punições, inclusive físicas, o ideário que se estava plantando agora era uma educação pautada
num método preventivo e não punitivo. Isso não é algo, digamos assim, original de Dom Bosco. A gente pode pensar no primeiro momento, porque Dom Bosco ficou conhecido como o grande propagador do método preventivo. Acontece que Dom Bosco não era o único que estava falando sobre esses temas nessa época, né? Então isso é um ponto que há de comum. E o Mário Casotti resume essa atitude com a saúde do corpo, né? A educação teria que ser análoga à saúde do corpo. Os remédios amargos, às vezes, que a gente tem que tomar, eles não são a regra. Assim como as punições e os castigos não são a regra na educação. O que a gente deve ter é uma atitude preventiva. Assim como a higiene do corpo é uma atitude preventiva para com a saúde do corpo, assim também deve ser a pedagogia. Ela deve estar focada no método preventivo. Tá? Então, aqui estão, assim, resumidamente, o ponto de contato entre Dom Bosco e os autores, né, do seu tempo. Mas havia diferenças também, né? Havia diferenças, e essas diferenças o Mário Casotti ele vai ressaltar, fazendo comparação com dois autores aí da filosofia, que é Rousseau e Locke, né? Ele vai mostrar onde se encaixa Dom Bosco na história do pensamento pedagógico, dando alguns exemplos desses dois autores aí, tá? Porque a pergunta que ele faz é a seguinte: o método ele é preventivo, mas isso não significa que simplesmente nós vamos abolir as punições. Quando algum aluno se porta mal, quando há algo que não funciona, é possível fazer algumas punições, sim. Essas não devem ser o primeiro recurso, e essas punições nunca devem ser humilhantes, nem de caráter físico, né? Nunca em público, tem que ser sempre em particular, conversar com a pessoa, né? Explicar por que está sendo feito isso, esses castigos ou punições, né? Portanto, para entender como calibrar, né, o modo como nós vamos aplicar essas punições, quando não aplicar, o que é uma punição aceitável ou não, como então eu devo ter essa atitude positiva, como encarar isso, ele vai fazer essa comparação entre Locke e Rousseau, tá bom? Então ele começa com Rousseau. Rousseau quem que é? Rousseau é um filósofo iluminista, fortemente influenciado, como muitos dos autores dessa época do iluminismo, fortemente influenciado pela física de Newton. Então ele tinha como bagagem filosófica uma corrente do pensamento chamada mecanicismo. Assim como na física de Newton, que se regia pela ação e reação, assim como na física de Newton o que existia era matéria e movimento, e nada mais, e tudo se explicava assim, ação e reação, matéria e movimento, o homem, como parte do mundo físico, deve se reger, deve se orientar pelas mesmas regras. Porque, afinal de contas, segundo Rousseau, o homem seria isso, uma máquina dentro do universo físico e nada mais, nada de espírito, né? Era um racionalismo mecanicista. Bom, e Rousseau faz uma aplicação disso à pedagogia. Aí vem aquela ideia, né, que o homem ele é essencialmente bom e é a sociedade que corrompe ele. Então vamos deixar o homem se desenvolver sozinho. Assim como na física você tem a lei da inércia, que você não precisa estar empurrando os objetos porque eles tendem a permanecer em seu estado de repouso, em estado de movimento, assim também o homem deve deixar-se, né, sozinho. O homem ele é naturalmente bom e não deve se intervir na educação na vontade, nas punições, né? Então deixar livre para que... Aí vem a pergunta, mas como é que vai ser educado uma pessoa assim, né? Então Rousseau dizia, olha, as consequências naturais. Assim como tem a lei da ação e da reação, na educação vai ser a mesma coisa. Se eu quebrei a janela do meu quarto, né, quem vai se dar mal sou eu. Vai entrar chuva, vai entrar frio no inverno, né? Eu falei pro rapaz, pro meu guri, olha, não joga pedra, não, olha essa bolinha de gude aqui, vai quebrar o vidro. E o moleque vai lá, continua brincando com bolinha de gude em casa, quebra a janela. Aí o Rousseau vai dizer, não, deixa ele, não faz nada, não fala nada, não intervém. As consequências naturais vão educá-lo. Vai cair chuva nele, né? Vai entrar água no quarto, vai entrar frio. Qual que é o problema dessa pedagogia, né? Que ela, por si só, ela cai. Que vamos levar isso às últimas consequências. Se
eu digo assim, tudo bem, então vamos deixar a pessoa, as consequências naturais, educarem essa pessoa. Qual seria uma conclusão, uma consequência desse pensamento? Você poderia falsificar essa filosofia da seguinte maneira, tudo bem, vamos deixar o rapaz se drogar, ele vai experimentar as consequências da droga, isso vai educar a pessoa. Será que é assim mesmo? Será que eu tenho que deixar a pessoa entrar no vício para ela se dar conta do mal? Né? Eu acho que a gente tem que ter uma atitude mais ativa. E aí é onde o Casotti ele compara esse pensamento do Rousseau com o pensamento do Locke, que também era um autor iluminista, mas, no caso aqui do iluminismo inglês, enquanto o Rousseau é do iluminismo francês. Mas o Locke critica o Rousseau nesse ponto, em que ele excluía o papel da vontade, da intervenção do educador na educação. Que nossas consequências, as consequências naturais de nossos atos não são só físicas, são também morais. E, portanto, é imprescindível o papel do educador, né, na intervenção das medidas corretivas para a educação. Então, o papel da vontade, né, não é só um puro racionalismo. E o Casotti enxerga a pedagogia de Dom Bosco inserida nesse grande tronco da história da pedagogia que se apoia, digamos assim, nesse pensamento de Locke, né, que no fundo é algo anterior a Locke. Né? Locke não foi o primeiro a pensar isso. São Tomás já falava do papel da inteligência e da vontade, Aristóteles também, né? Mas Locke foi um dos autores que explicitamente falou desses temas dentro do campo da educação. Né? Sucede que o Locke ele não é um modelo, digamos assim, para Dom Bosco, porque Dom Bosco enxerga ainda limitações. Né? Dom Bosco vai além daquilo que Locke falou. Por quê? Apesar de ele não se basear numa pedagogia ingênua, que acha que o ser humano é naturalmente bom, que basta deixá-lo sozinho, que ele vai, né, com seus erros e acertos, ele vai, com a inércia do seu atuar, indo por aqui, né, se deu mal, vai por ali, cegamente vai encontrar o seu caminho. Ele não se pauta numa pedagogia desse cunho. No entanto, Dom Bosco enxerga que falta coisas em Locke. Locke digamos, ressaltamos mais uma vez, ele é um autor que faz parte do iluminismo. O iluminismo é um movimento racionalista, portanto, que exclui a dimensão da fé, a dimensão do sobrenatural, tudo se resolve pela razão. E aqui é onde entra Dom Bosco. A sua pedagogia vai inserir novamente a dimensão da fé. Vai reconhecer a necessidade da intervenção do educador, né? Que as consequências naturais não são só de cunho físico, existem também problemas morais que derivam das minhas ações, que é, portanto, necessário educar a vontade, mas ela deve incluir a dimensão da fé, concretamente a dimensão cristã, onde entra a caridade. Ok? Então, uma pedagogia que integra fé e razão por meio da caridade, porque é uma pedagogia cristã, pedagogia católica. E qual que é o mandamento de Cristo aos seus seguidores? É a caridade. Então o cerne, digamos assim, o eixo central do método educativo de Dom Bosco é a vivência da caridade. A partir daí vão se derivando, não é, os diversos aspectos da prática educativa de Dom Bosco. Então o eixo central do método educativo é a caridade. E essa caridade é a que vai fazer surgir em Dom Bosco, no seu método educativo, uma atitude que visa um real interesse pelo educando. É uma atitude amorosa que vê em Cristo o modelo de educador. E ele comenta, o Mário Casotti, ao longo do seu texto, né, a passagem evangélica da Samaritana. Ele vai explicando como, né, a atitude de Cristo é um modelo ali no diálogo com a Samaritana, é um modelo daquilo que deve ser o ideal, daquilo que deve ser o educador. Né? Então ele comenta ali como Cristo se aproxima da Samaritana não como um acusador, né? Ele se aproxima buscando se interessar pelas coisas concretas daquela mulher, a água, a sede, as necessidades básicas. E pouco a pouco Cristo, a partir desses interesses da pessoa, vai suscitando nela o interesse pelo sobrenatural.
vai fazendo ver as suas falhas formativas, de tal maneira que ela mesma diga, me falta isso, eu preciso disso, como eu faço? Dá-me de beber essa água que não acaba. Então é uma pedagogia do chamado a uma missão. Pedagogia para Dom Bosco, ela não é só aquela pedagogia dos 45 minutos da sala de aula. Ela é uma pedagogia da missão. Portanto, ela vai além. E isso é um dos problemas que a gente tem hoje em dia, né, no nosso sistema educativo. Até por uma questão burocrática, trabalhista, o professor chega, o negócio dele é ali os 40, 45 minutos da sala de aula, acabou, tchau. Não é? E nós vamos ver o contraste disso com as luzes, com as ideias pedagógicas de Dom Bosco. Então, para realizar essa meta, ou seja, esse ideal de educação pautado na caridade, no real interesse, nessa atitude amorosa para com o educando, de buscar o seu verdadeiro bem, não só material, intelectual, mas espiritual, para realizar essa meta, é preciso que o educador ele esteja realmente imbuído, cheio de um verdadeiro amor ao próximo. Então, é um método educativo que é uma vocação também. Né? Você realmente tem que cultivar o amor, né? O ágape, o amor cristão pelos seus educandos. Você tem que ter um amor para aquelas pessoas. Não é só, né, a pessoa de escritório, né, aquela coisa formal, aquela coisa, né, burocrática. Daí que surge um outro ponto, agora estamos falando do segundo ponto, do método de Dom Bosco, o princípio basilar é a caridade, e daqui brota a proatividade, né? Ou seja, o que é essa proatividade? Esse amor vai fazer com que o formador, o educador, ele se nutra de um verdadeiro interesse pelas coisas dos seus formandos. Isso vai levar ele a participar dos seus gostos e interesses. E uma dica prática que Dom Bosco dava, né, no seu método educativo era que os formadores eles participassem das atividades recreativas de seus formandos. Era um ponto bem interessante, a participação do educador nos momentos do recreio. Lembramos que nós estamos falando aqui no sistema de regime de internado. Então as crianças, os jovens, eles viviam na escola e conviviam também com seus formadores. E os formadores, pelo menos no início das instituições salesianas, eram todos religiosos, inclusive os professores. Então, a gente tem que levar em conta esse aspecto, né? Porque hoje em dia, normalmente, a educação ela é meio tempo, né? Meio período, e é aquela coisa, né? O professor ele é contratado para dar aquela aula e ele faz só aquilo. Chega lá no recreio, tchau, se virem, né? Não, naquela época, o São João Bosco insistia muito nisso, que os formadores, e tinha lá suas divisões, né, quem era mais encarregado da parte disciplinar, mas enfim, os formadores, eles tinham que estar participando, inclusive nas atividades recreativas. Esse era um ótimo meio para você conseguir aquele fim, né, que era realmente você conhecer, apreciar, ter um verdadeiro amor cristão pelos seus educandos, e também para você conhecer os seus gostos e interesses e realmente se interessar por isso. E a participação nos momentos recreativos era um ponto-chave desse método educativo de Dom Bosco. Ele ia ajudar a construir laços, né, laços afetivos, laços, né, de confiança, tá bom? E isso ia fazer com que o aluno, vendo que o formador se interessava por suas coisas, o aluno, o educando, ele iria também se interessar pelas coisas que o formador iria lhe propor, né? Iria lhe passar. Os alunos também iriam responder, né, aos interesses do formador. Então, era um ponto muito interessante que se propunha. Hoje em dia a gente pode tentar adaptar isso também, né? Como pais, por exemplo, às vezes eu sei que é difícil a vida do dia a dia do trabalho, mas é toda uma meta que nós temos que colocar como pais, como formadores de nossos filhos, isso, participar das atividades recreativas. E ele propunha algumas, e o Mário Casotti coloca aqui no livro também algumas dessas atividades, que em geral eram atividades de cunho coletivo,
né? Então, porque por sua própria natureza, essas atividades de cunho coletivo, elas iam facilitar na dimensão pedagógica. Por quê? Porque você num jogo coletivo, num esporte, você tem que pensar no outro, você tem que pensar em equipe, e isso ajudaria também na dimensão pedagógica, na sua natureza colaborativa. Outras coisas que ele colocava, por exemplo, passeios ao ar livre, né, preferencialmente no meio da natureza, ginástica, música, declamação e teatro. Interessante, né? Declamação e teatro era colocada por Dom Bosco como uma atividade recreativa. Hoje em dia, quem sabe, a gente já encara diferente, porque nós temos a nossa formação intelectual está tão deficitária que, né, para nós hoje em dia o teatro e a declamação de uma poesia se vê quase como uma coisa, né? Tem que fazer um curso para isso quase, né? E não, Dom Bosco coloca isso como uma atividade recreativa, com diversos níveis, né, de recreação, digamos assim, né? Mas que iriam preparando o aluno para as atividades formalmente educativas. Então, se eu tenho um jogo, um esporte, o esporte vai me ajudar a espairecer a minha cabeça, né, para que eu possa depois me concentrar nas atividades, nas lições. Isso é algo comprovado. Até mesmo os adultos não conseguem ficar muito tempo, né, ali focado numa leitura, num estudo. É preciso você de vez em quando, né, levantar um pouco da cadeira, olhar pela janela, ou inclusive dar uma caminhada, sair no fim da tarde, caminhar, espairecer a cabeça. Isso é necessário. Essas pausas, esses cortes, são uma preparação para o estudo, para as atividades estritamente acadêmicas. E essa proatividade, ela tinha essa proximidade, essa participação nas atividades recreativas dos alunos, tinha como outra consequência a vigilância. E a vigilância para Dom Bosco não era uma vigilância estilo policial. O formador estava ali como policial. Então chegar o formador é aquela coisa, né? Todo mundo ficar em silêncio porque tá o professor, tá o formador ali. Dom Bosco, a última coisa que ele queria era isso. E para evitar essa atitude de formador policial, você tinha que, de novo, participar das atividades recreativas dos alunos. Isso ia fazer com que você interagindo, né, você criando laços com os seus formandos, você estaria naturalmente, de modo mais constante, perto deles. Você seria uma vigilância positiva. De fato, você estaria ali com eles a maior parte do tempo. E aí vem um aspecto interessante do método preventivo de Dom Bosco, que é, né, em vez de você estar apagando incêndios, né, castigando, jogando punições aqui e ali, você está ali para prevenir que as faltas aconteçam. Mas não é uma prevenção com base no medo. É uma prevenção porque você está presente ali com eles, né? Então é muito interessante esse aspecto aí de Dom Bosco. Veja só como são coisas práticas, né? Como eu já falei no começo, Dom Bosco ele não se colocava como um teórico da pedagogia. Ele estava mais interessado na prática pedagógica. E é aqui um aspecto muito interessante, né, dessa vigilância. Bom, essa autêntica caridade, ela também está na base da harmonia entre fé e razão na pedagogia de Dom Bosco, né? Não se pode excluir da educação a dimensão espiritual. Se você está preocupado com o verdadeiro bem do educando, com o verdadeiro bem das pessoas que estão ao seu encargo, e você está preocupado com base numa verdadeira caridade cristã, você não vai excluir, né, da sua pedagogia, da sua prática educativa, a dimensão sobrenatural. Então, nas escolas de Dom Bosco, né, sempre se pregava, sempre se fomentava, né, essas atividades espirituais, como missa diária, confissões, atos de piedade, né? Mas Dom Bosco ele estava muito preocupado com a rotina, porque obviamente se você está num grupo em que todo mundo vai no horário tal para a missa, você parece que, né, o efeito manada, você pode dizer, pode ser que vai ter muita gente que vai ir para a missa porque todo mundo foi, né? Maria vai com as outras. Então Dom Bosco ele era muito consciente disso, né? E ele pregava então, segundo nos reporta aí o Mário Casotti, um dos seus princípios era
a espontaneidade também nos atos de piedade, para evitar esse efeito manada. Ele dá um exemplo muito interessante. Quem sabe hoje isso não aconteça tanto, a gente não vê tanto, mas naquela época podia ser algo que acontecia. Que durante as missas, na hora da comunhão, Dom Bosco falava da santa desordem. O que é essa santa desordem? É que parece que o que tudo indica, na época, nos colégios, quando se ia comungar, os alunos saíam em fila. Então você tem os bancos da igreja, né? Então o primeiro banco saía todo mundo no primeiro banco, recebia a comunhão, depois saía todo mundo no segundo banco, tudo ordenadinho, né? E Dom Bosco dizia, não, isso não pode ser assim. Porque isso pode estar coibindo alguém a ir receber a comunhão, quando talvez uma pessoa não queira receber porque não se considera preparada. Então Dom Bosco insistia muito em que na hora da comunhão é uma santa desordem. Você quer ir primeiro, vai. Quer ficar por último, fica. Sai na ordem que quiser. De tal maneira que se tivesse alguém que se sentia que não estivesse preparado para receber a comunhão, ele podia perfeitamente ficar no seu lugar e ninguém iria perceber. Veja só que o método de Dom Bosco, até nesse detalhe, chega de cuidar a liberdade de cada um, de respeitar a liberdade de cada um. É óbvio que Dom Bosco ele não simplesmente deixava passar, né, essa atitude. Quando o Mário Casotti ele comenta isso também, quando o formador percebia que de repente um aluno ele de maneira habitual não estava indo comungar, era necessário atuar, né? E como é que Dom Bosco fazia nesses casos? Ele recomendava primeiro exortações gerais sobre a importância, por exemplo, da confissão, de receber os sacramentos, né? E depois ele recomendava também conversar com a pessoa, mas nunca como um acusador, né? Mas chegar e perguntar, fulano, como é que você está? Tudo bem? Como é que tá? Tua família, tá tudo certo? E procurar uma conversa de verdade amigável, tentar entender essa pessoa, o que está acontecendo com ela, né? E oferecer o sacramento da confissão, etc. Então esses são um exemplo, né, de harmonia entre fé e razão. Dom Bosco também propunha outras coisas, como por exemplo a Sociedade da Alegria. Eram atividades que eles faziam em equipes, pequenos grupos, em que para sair dessa rotina, desse efeito manada nas atividades espirituais, esses pequenos grupos, essas pequenas equipes, elas recebiam encargos, por exemplo, né, você tem que fazer, por exemplo, eles tinham que propor, não era nem imposto, era proposto, ó, né, o que vocês vão fazer de atividade espiritual, né, vamos fazer uma visita ao Santíssimo pela intenção X, vamos procurar servir a comunidade na hora do lanche, como reparação por tal coisa. Eram sociedades da alegria, que eles chamavam, né, em que espontaneamente eles tinham que propor pequenas práticas de piedade, né, que não estava escrito lá no manual, que não estava escrito no horário, mas que saísse de maneira espontânea. Tá? E por último, eu queria comentar desse método educativo de Dom Bosco, a didática de Dom Bosco. A didática de Dom Bosco, portanto, é uma didática que brota do respeito à liberdade de cada um, como já falei, pautada não na imposição, mas nos reais interesses psicológicos de cada um dos alunos. Então é uma educação que se adapta a cada uma das necessidades e dos interesses dos seus alunos. É óbvio que não é uma educação que exclui uma base comum, existia essa base comum, né? Mas era, portanto, uma pedagogia que olhava para a pessoa, para o bem da pessoa. Então, olha só como tudo está conectado, a caridade, o bem da pessoa, os interesses. Porque, obviamente, se há uma pessoa, né, uma criança que não tem muitos dotes, sei lá, para matemática, mas gosta muito de letras, só para citar um exemplo, né? Não tem por que eu querer me aprofundar por questões matemáticas com ele, melhor desenvolver o aspecto literário e vice-versa, né? Então, Dom Bosco tinha essa sensibilidade e ela estava fundamentada na caridade cristã. E bem, mas como falei para vocês, né, tinha também um conjunto de disciplinas básicas, existia, e das principais, Mário Casotti destaca 3, né? Obviamente havia mais, mas 3 pontos. O estudo dos clássicos, os autores clássicos não cristãos, Dom Bosco ele considerava importante e necessário, né? Ele não excluía o estudo dos autores pagãos, mas ele dizia o seguinte, olha só, com prudência
né, e com orientação, ou seja, estudá-los não de modo indiscriminado, mas com um certo norteamento. Então, privilegiar aqueles autores que estavam mais alinhados com o cristianismo, tá? E uma prática comum daquela época dos salesianos era, por exemplo, a elaboração de antologias. Ou seja, você pega um autor, em vez de ficar lendo todas as obras desse autor, você pega uma seleção de textos. Ah, vamos estudar o estilo lá do Cícero, vamos estudar aqui de Sêneca e tal. Então, em vez de estudar obra por obra, você já tinha uma seleção preparada, né? Então, já tinha ali pronto, esses textos aqui, pode estudar, vamos analisar, já está tudo mastigadinho, né? Então, estudá-lo com critério. Uma outra disciplina que Dom Bosco valorizava muito era a história. A história é vista desde o ponto de vista da fé. A história ela tem o aspecto dos fatos e o aspecto da interpretação. Quanto mais antigo é o período e menos dados nós temos, maior é o nível de interpretação. Então, por exemplo, se você acha lá um esqueleto de um ancestral humano numa caverna, você tem lá as pinturas na parede, tem alguns ossos ali e tal, pouquíssimos dados e muita interpretação. Quanto mais dados temos, né, a interpretação, o campo da interpretação costuma diminuir, né? Então, Dom Bosco alertava como a história, e ainda hoje é assim, ela era manipulada para ser uma história anticlerical, uma história que prejudicava a igreja, né, a fé. Mas isso não estava no nível dos fatos, estava no nível da interpretação. E até hoje é assim, né? Nas escolas a gente percebe muito isso. Como a interpretação que vigora da história é uma interpretação anticristã. E Dom Bosco ele propunha o contrário. Não, estamos no nível da interpretação, então vamos propor uma interpretação à luz da fé. Isso que é interessante, né? E por último, Dom Bosco valorizava muito a escrita, né? O domínio da língua materna e da escrita. E ele propunha isso, de novo, com seu caráter prático que tinha Dom Bosco, por meio das cartas. Como eu já falei para vocês, os alunos viviam nos colégios. E de tempos em tempos eles iam para suas casas, mas eles passavam grandes períodos nas escolas. Então era estimulado os alunos a escrever cartas, narrando e explicando o dia a dia deles para os familiares. E com isso se fazia um exercício ativo de descrição, né? Fazer uma explicação, descrever um evento, que era quase um diário escrito para suas famílias, né? Então o Dom Bosco valorizava muito essa questão da escrita. Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês no que se refere ao conteúdo do livro. Tá? Só para encerrar essa aula aqui, só algumas considerações finais. Como eu ressaltei muitas vezes, Dom Bosco ele tinha um método eminentemente prático. Ele não vai te propor, você não vai encontrar o Tratado de Educação de Dom Bosco, não existe. Tá? Você vai encontrar o método, as práticas de Dom Bosco, que são também, obviamente, são práticas pedagógicas, né? Que faz parte da pedagogia. A pedagogia tem que integrar prática e teoria, né? Mas Dom Bosco, a via dele era a prática, né? O chamado carisma dele. Então a gente decidiu por incluir no livro do Mário Casotti, já que ele trata dessas práticas pedagógicas de Dom Bosco, dessa introdução inicial, a gente colocar também um texto de caráter mais doutrinal, que serve para contrabalancear, né? Então nós temos por um lado as práticas pedagógicas de Dom Bosco, o seu método educativo, e por outro lado nós incluímos a encíclica Divini Ilius Magistri, do Papa Pio XI sobre a educação da juventude. Então incluímos essa encíclica, que também é breve, que vai servir de contraponto de fundamentação teórica, porque obviamente Dom Bosco é um filho da igreja, ele se nutre, né, do tronco da tradição da igreja. Então a gente quis colocar também, expor aí essas raízes cristãs, doutrinais, sobre as quais, né, obviamente Dom Bosco bebe, ele bebe do Evangelho, mas ele também é filho da igreja. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Para mim foi uma alegria poder apresentar esse livro para vocês, né? Espero que vocês gostem. É um livro introdutório, é um livro, né, que vai dar uma primeira visão para vocês, os primeiros princípios, as primeiras práticas pedagógicas, né? Que hoje em dia a gente se pergunta, né, educação católica, quais são as práticas pedagógicas, quais são os princípios. Nesse livro, de maneira bem objetiva,
de maneira bem sucinta esses princípios para vocês, tá bom? Um abraço.